A seguir, IIGD Irajá. Um dos ensinamentos, dos grandes ensinamentos de Jesus, foi exatamente a confirmação do que ele fez lá no deserto. Lá no deserto, quando Deus derramava o maná do céu, o Senhor Deus havia dado a ordem a Moisés que eles não poderiam colher para 2 dias, só na sexta, porque o judeu no sábado não trabalharia. Então eles colheriam aquele maná dia a dia, cada dia. Atenção. Então os problemas que eu tive ontem, se eu tive problema, eu não tive, graças a Deus. Ontem terminamos a correspondência. Se eu tive problemas ontem, eu não deveria dormir com esses problemas na minha cama. Por que eu vou levar os problemas para minha cama? Eu tenho que levar meu marido. Sim ou não? Ué, marido não dorme do lado da mulher? Mulher não dorme do lado do marido? Então ele tem que me levar para a cama, eu tenho que levá-lo também. Meu bem, está na hora, vamos dormir. Amanhã a gente acorda cedo. Eu não tenho que carregar os problemas. E quanto mais no dia seguinte sair carregando. Irmãos, tem gente que tem trouxas e trouxas nas costas. Tem gente que carrega uma carroça que puxa. Não, pastor, misericórdia, cruz credo. Pare, isso é coisa de catador. Não, meu irmão. Mas tem muito crente evangélico catador. Ele cata todos os problemas do passado, mete na carroça dos seus pensamentos, mete no baú do coração e sai pesado. E aí? Não tem vontade de viver. Minha vida é tão triste. Começa a murmurar de pé. E sabe como é que termina? Fulano vai dormir, não consigo. Minha vida. Ah, meu Pai. O apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Por que cristãos não aprendem, irmãos, que não tem de viver de momentos e sentimentos? Momentos sim, com sabedoria. É o momento de estar numa sala de aula. Presta atenção, não perde nada. Se o professor piscar, você anota. Porque de repente ali tem uma dica. Pastora, você está no seu trabalho? Se dedica. Pastor, mas eu fico preocupada em casa. Se você é de Jesus, Ele está cuidando da sua casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, o cristão não está sabendo viver. Nós temos que aprender a viver cada dia. Aí eles apanhavam o maná uma vez por dia. Quando Jesus veio, Jesus ensinou. O maná é o pão é a palavra. A palavra é o nosso alimento para cada dia. Deus sabe o dia que você vai ter de luta no seu trabalho. Sabe o que Ele faz? Se você der atenção, se você orar um pouquinho pela manhã, se você ler um pouquinho da palavra, se você tem meditado e tem assim algumas partes bem guardadinhas dentro de você, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Por exemplo, ele vai alertar você para você não jogar conversa fora. Vou te dar um exemplo. De repente, tem alguém no teu trabalho, um grupinho torcendo para você escorregar, fazer coisa errada, para você ser demitido. E de repente é numa conversa em que se fala demais e acaba se soltando alguma coisa que o diabo vai apanhar e vai dizer: olha aí. Irmão, Satanás é mestre em criar ciladas. Então você vê que isso está na armadura. Volta lá na armadura. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Chegamos. A palavra hoste significa exércitos. Que isso? Muitos demônios, muitos. Que procuram espaço em todos os lugares e pessoas. A Bíblia explica, irmãos, e esse entendimento nós temos buscado às quartas-feiras sobre as portas. Jerusalém tinha 12 portas principais.
Falei isso no culto das 7, não pense que é repetição de culto. E essas portas tinham que ser muito bem reforçadas e administradas. Assim é a nossa vida. Mas quando o Neemias começou a obra, as portas estavam todas queimadas. Quando as pessoas chegam para Jesus, irmãos, normalmente elas têm algumas partes ou muitas da sua vida destruídas. Saúde destruída, casamento doente, enfermo, problemático, destruição parcial ou total. E vai por aí. Mas em si mesmo, muitas pessoas, sendo de Jesus, guardam tantas coisas dentro de si que não conseguem sentir a alegria do Espírito Santo e desfrutar de cada dia. Irmãos, o que há de pessoas que carregam seus problemas dia após dia, dia após dia, e ficam anos dentro de igrejas, carregando os mesmos problemas, que nunca deixam nos pés, no altar de Deus, para dizer assim: hoje eu vou orar, vou acabar com isso, vou esquecer esse passado e vou só olhar para frente. Aí o que acontece? Volta e meia numa conversa com alguém, surge um assunto do fato lá de trás. E aí solta a língua e fala daquela pessoa que foi envolvida no fato, o causador do sofrimento, da desgraça. Caramba, acabou. O que acontece? Quanto mais tocar no assunto, mais incha Satanás. Satanás, ele é tão bandido, irmãos, que ele procura criar pontes. Criar pontes. Aquela pessoa fica sabendo que essa está sempre falando dela e não falando bem. Você vê que Jesus resolve as coisas com ensinamentos bem objetivos. Nós vimos domingo passado, você vai lembrar: bendizei os que vos maldizem. Se não for para falar bem, segura a boca. Por quê? Porque está lutando contra a carne e sangue. Para de lutar contra aquela pessoa que te feriu. Para de lutar contra aquela pessoa que diz: não, eu não luto, pastor. Não, mas só de falar nela e contar o fato, continua na luta. O peso continua. Irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele ensina tudo de que precisamos. Tudo. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, fazendo parte da armadura, ele está dizendo: olha, isso é para você estar preparado para vencer qualquer batalha. Está dizendo: não luta contra a carne e sangue. Para de murmurar contra o teu pai. Ele foi um pai carrasco. Para de murmurar. Esquece, ele já morreu. Deixa ele lá no descanso. Deixa Jesus cuidar disso. No dia do juízo, Jesus cuida de tudo. Tem tanta gente dentro das igrejas, irmãos, que é tão vingativa. Eu não duvido que hajam pessoas dentro das igrejas desejosas que um raio caia na cabeça de um inimigo. E depois vão abrir a boca, se caísse mesmo, daí dizer assim: eu não tenho culpa. Viu? Foi castigo de Deus. Atenta bem para a palavra de Deus. Os maiores problemas do ser humano estão relacionados literalmente dentro das relações humanas. Casamento, pais e filhos, filhos e pais, irmãos, irmãos em Cristo. Você já viu membro de igreja brigar por causa de uma poltrona? Eu estou acostumada a sentar aí. Minha irmã, esse lugar é meu. Eu não sabia que pagava aluguel na cadeira. Estão alugando cadeiras dentro da igreja. Ou alguém comprou a cadeira. Vocês estão rindo? A moça pediu um atendimento. Eu estou pensando que era alguma coisa séria, muito séria. Meu Deus, não é uma brincadeira. Você olha, se você olhar para trás, você vai ver o número de pessoas. Se você olhar para frente, você está vendo. Esse aqui é o segundo culto e vai durante a semana e todo dia. Está muito bom. Amém, estamos ganhando as almas. Você está aqui sendo alimentado. Você ama Jesus, está servindo a Ele. Glória a Deus. Mas chegou aquele lugar que você está acostumado a sentar, está ocupado, você procura outro lugar. A moça vem para mim: pastora, a senhora sabe por que eu fui embora da vigília? Eu não fiquei, só está sabendo que eu não fiquei na vigília? Minha irmã, a senhora vai me desculpar, mas não tenho como lhe ver. Primeiro que a senhora senta lá atrás. Não sento lá atrás. Eu sento no segundo quadrante, na primeira poltrona. E quem entra do lado esquerdo,
Ali é o meu lugar cativo. E quando eu cheguei, tinha uma senhora lá. E eu fui falar com uma obreira. Sabe o que ela disse para mim? Minha irmã, procura outro lugar, ainda tem tanto lugar para sentar. Vem me mandar sentar em outro lugar. Eu gosto daquele lugar. Se gosta daquele lugar, chegasse cedo. Eu falei, minha querida, o problema é que ela chegou mais cedo que a senhora. Ah, mas não pode marcar o lugar? Falei, ai meu Deus. Falei, não senhora, na igreja não se marca lugar. E aí, não pode? Falei, não senhora, não deve marcar o lugar. Olha que absurdo, que absurdo. Então você vê que pessoas brigam por alfinetes, pessoas brigam por nada, pessoas se desentendem por nada. Discussão de trânsito, briga de trânsito que já levou a assassinatos, que já levou a mortes. Contendas em família, uma festa que termina num quebra-pau em assassinatos. Então para e pensa, vê a sabedoria de Deus maravilhosa. Família sai para dar um passeio. Quando volta, a mulher está com a bochecha desse tamanho. Tá inchada. E por quê? Para quem você ficou olhando? Você olhou por todos os lados e não olhou para mim. Caramba, ele sabe a mulher que ele tem. Ele está com ela, casada há 20 anos, mas tem que sair e ficar com o olho nela 24 horas. Ele não pode olhar para o lado para ver o cachorrinho que passou. Ele não pode olhar para o lado e ver outra família passando. Ele não pode ver uma árvore que está bonita, cheia de flores. Ele não pode olhar outra árvore que ele está tentando descobrir qual é a espécie, qual é. Não, meu irmão, tem gente que não tem cabeça, tem desconfiômetro. Não tem cabeça. Porque se tivesse cabeça para pensar, pelo amor de Deus, não tire a liberdade do seu marido. Não tire a liberdade da sua mulher. Eu falei hoje de manhã no primeiro culto. É um caso de atendimento do meu ministério. Casal, anos e anos de casamento. O rapaz, eles eram de outra igreja, ela veio. Aí ele veio um dia, veio falar comigo. Ele disse, pastora, dá um jeito na minha mulher. Quase que eu falei, a mulher sua não é minha, o que eu vou fazer com a mulher dos outros? Eu tenho meu marido, não preciso dar jeito nele, que Jesus já deu. Qual é o seu problema? Eu não aguento. Naquele tempo não tinha celular, eu contei hoje de manhã. Ela ligava para ele e disse, pastora, não tinha celular. Pastora, para ela saber que eu estou no meu trabalho, na minha mesa de trabalho, ela liga para minha mesa de trabalho, às vezes, eu já contei 19 vezes, quase 20 num dia. Ele disse, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Como é que se chama isso? Ciúme, desespero, ciúme, loucura. Para. Irmãos, quem vem para Jesus, vem para aprender a viver. Vem para a salvação eterna. Vem para ter alegria. Vem para ser curado. Agora isso vai depender de cada pessoa. Por que tanta gente está na igreja, nas igrejas há anos e não consegue uma cura? Uma doença crônica, uma alergia que não sai de jeito nenhum. Meu Deus, uma alergia, não sai. Aquela doença, alguma coisa na pele, não sai. Mas por quê? Você vai observar onde raízes se prendem. Abre comigo a tua Bíblia, deixa marcado aqui que a gente volta. Provérbios, vamos lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Quem lê comigo Provérbios 17, 22? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido... Quer dizer, irmãos, que a alegria dentro do coração serve de bom remédio. Quer dizer que uma pessoa, pela alegria, ela pode ter saúde? É isso que está dizendo? Quem entende isso?
Meu irmão, quem tem alegria tem depressão? Quem tem depressão tem alegria? Quem tem amargura tem alegria? Quem tem alegria tem amargura? Não, ou habita um ou habita o outro. Se está alegre, a tristeza não está presente. Se está alegre, não está com depressão. Se está com depressão, não está alegre. Como é que se resume? Escolha. Fala para o teu irmão, para a tua irmã, escolha é sua. Escolha é sua. Fala, a escolha é tua, meu irmão, a escolha é sua. Escolhe. Escolhe, irmãos. Eu não sei porque tem gente que escolhe comer comida com vinagre. Estou falando sério. Passar a noite chupando limão. E depois diz, não sei por que eu não sou feliz. Eu vivo tão triste. Jesus não me cura. Ele não me cura. Eu vejo tanta gente sendo curada. Eu não sou curada. Jesus não me ama. Ele não me cura, ele não me ama. Aí Jesus diz assim, enxerga o que tem em Provérbios 17. Enxerga. Vem cá, vamos, enxerga, enxerga. Enxerga. Última parte. Irmãos, o cristão tem que viver com sabedoria. Há muitas coisinhas e coisas que você tem que tirar os olhos físicos e levar à presença de Deus. Se você colocar o coração e os olhos em tudo que te aborrece, se você vê que o seu colega de trabalho fez um ar de deboche quando você entrou na sala, por que você olhou para a cara dele? Por que não desviou o olho? Por que não teve compaixão dele? Tem compaixão, meu irmão, a pessoa é infeliz. Pessoa que debocha de outra. Deus ama o ser humano, meu irmão. Se é rico, se é pobre, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, isso para Deus pouco importa. Deus quer saber do coração, meu irmão. É isso que Ele quer saber. E Ele quer saber das almas. Não tem Jesus? Tenha compaixão, luta por essa alma. Para de ficar falando da sogra. Para de ficar falando do irmão. Para de ficar... Para. Assunto de vizinhança. Se não for para falar bem, não fala de vizinho. Porque um mosquitinho vai ouvir, vai tocar lá no vizinho, para ele ficar sabendo. Paredes têm ouvidos. Se a pessoa fala uma coisa e nem imagina, o diabo vai lá e joga lá desconfiança na cabeça do outro, que já vai olhar e vai dizer, saiu para ir na padaria, me olhou de rabo de olho. Não, meu irmão, para a pessoa desconfiada, que tem um desconfiômetro, o olho tem rabo. O nosso tem pupila, tem cristalino, mas de muita gente tem rabo. E essa cauda é grande, meu irmão, ela vai lá. Tem muita coisa que a gente tem que passar por cima, irmãos. Tem que passar por cima. Tem coisa que você passa. E quando não dá, meu irmão, corre para o altar de Deus. Aprenda isso. Não absorva, não coloque esse peso dentro de você, que me olhou de cara feia, que fulano não gosta de mim, ai que eu sofri demais. Para, meu irmão, se liberta. Muitas pessoas, irmãos, tem muitos anos dentro de igrejas, mas ainda não se libertaram. Não se libertaram da angústia, da amargura, dos maus pensamentos, da desconfiança. Não se libertaram de ciúmes. Não se libertaram de nada disso. O coração alegre serve de bom remédio. Você quer que seu casamento seja uma bênção? Aprenda. Você quer que seu casamento seja uma bênção, mas uma bênção? Abre a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo de número 12. Quem lê comigo? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou,
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha o revestimento, olha a armadura aí, revestimento. Ou seja, Deus está dizendo, você quer ser uma pessoa espiritualmente forte? Você quer ser uma pessoa resistente para o diabo não mexer com os teus ânimos? Se revista como eleita de Deus. Ou seja, a minha salvação acima de encrenquinhas. A minha salvação acima de caras de deboche. A minha salvação muito acima de passado. Acabou, o passado já foi. A minha salvação acima de tudo. O cristão tem que aprender a viver o hoje e se preparar para o amanhã com Jesus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha só, pessoal, santos e amados. Que é isso? Santos em santidade, no amor de Deus. Santos e amados. Você crê que Deus te ama? Se Ele não te amasse, você não tinha conhecido Jesus. Mas Ele ama o mundo. A Bíblia diz que Deus ama o mundo e quer salvar esse mundo. Santos e amados, de entranhas de misericórdia. Ah, meu irmão, você sabe as bases? Se uma família quer estar à volta de uma mesma mesa, você sabe uma coisa que não pode faltar no coração de quem é de Jesus, principalmente de cada um, não deveria faltar? Misericórdia. Misericórdia. Tenha compaixão dessa pessoa que erra. Seja misericordioso com ela. É, pastora, mas continua errando todo dia. Enquanto estiver errando, pessoal, prejuízo é próprio. O que não pode é você guardar dentro de você os erros dos outros com você. E nem dos outros com os outros. Você já viu quantos advogados tem numa família? Às vezes a família não tem ninguém com formação de direito, mas todo mundo advoga. Você já viu? Mas você não devia aceitar isso, não aceite isso. Quem falou não tem direito de fazer isso com você? Não tem direito. Todo mundo advoga. E o pior, ninguém se entende. Nunca tem o veredito final. Irmãos, isso é palavra muito forte. Muito forte. Entranhas de misericórdia. Se o cristão não se transformar ao ponto de saber perdoar a quem errou, esquecer o que passou, e até como Jesus disse, amar o inimigo, ou seja, amar os insuportáveis, não tem condição de viver bem neste mundo. Você quer viver bem? Faça o que Jesus manda. Você quer viver bem? Seja como Jesus. Errou? Esquece. Passou? Passou. Então, resumindo, tá? Olhe só para Jesus. Olhe para a palavra. Olhe para Deus. Ai, mas eu tenho tanta sede de felicidade. Meu Deus, tem misericórdia. Deus olha para você e diz, eu não te sou suficiente. Eu não sou suficiente para você. O sacrifício do Calvário não é suficiente. Você saber que o Filho de Deus derramou sangue por você. Então é necessário nascer de novo. Você não entendeu nada. O preço que Ele pagou, ninguém te deu o valor que Jesus deu. E ninguém nunca vai dar a quem quer que seja. Então, irmãos, vamos abrir o coração. O preço que Jesus pagou encerra o assunto. Ou seja, eu vou fazer o que Ele manda. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.